tema para esse ano, além de recomeçar, eu dei aqui: eu vou recomeçar. Diga assim: eu vou recomeçar. Por quê? Porque ainda dá tempo de recomeçar hoje. E eu tenho, irmãos, foi muito notório, enquanto eu estava, hoje eu vim aqui para o gabinete, né? A gente está com visita em casa, e eu vim para cá então para ler mais, estudar e orar. Eu fiquei aqui no gabinete hoje a tarde inteira. Evangelista Samuel, Deus falou muito claro comigo nessa tarde, que essa palavra são específica para pessoas. E às vezes eu não sei se é específica para nós, às vezes talvez como igreja, mas para alguém que está aqui, ou quem está visitando, ou não sei. É uma palavra que Deus falou assim: André, essa palavra é para vidas aqui, vidas que eu trouxe aqui hoje. Eu falei: então amém. Porque se for para um, para dois, eu já estou dando glória a Deus. Porque às vezes, nossa, essa palavra, não, sei lá, não gostei, não foi bom, não sei o quê, sei lá, você pode pensar em qualquer coisa. Mas se servir para um, para mim já valeu a pena. Então Deus falou comigo: André, eu tenho pessoas para essa palavra. Eu falei: amém, Senhor, então é isso. Então eu mudei. Então, Felipe, tá usando o meu celular aí? Não? Pede para trazer aqui para mim então, rapidinho. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Ruth. Da onde que o pastor vai tirar recomeço em Ruth? Espera até o final. Né? Todo mundo prega em Ruth, vai falar um monte, a mesma história e tal. Então nós vamos falar algo diferente aqui nessa noite. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Eu vou pegar aqui para você ir acompanhando. Então, como último dia do ano, eu ainda posso dizer que estamos vivendo momentos difíceis na nossa Terra, no planeta Terra. Estamos vivendo momentos difíceis com pessoas. Pessoas assim, muito próximas nossa aqui da igreja. Nós não tivemos, que a gente conhece, pessoas que a gente conhece que morreu de coronavírus. Que aqui, como igreja, não, morreu fulano, a gente conhece, tal, faleceu fulano, a gente conhece. Não teve ninguém. O Senhor te guardou esse ano inteiro, ainda vai guardar 2021. Obrigado pelos nós cremos. E eu profetizei dizendo que não vai morrer nenhum de nós até o final do ano. Aí falaram assim: pastor, e ano que vem? Não sei, irmão, deixa eu... Mais conhecido como amanhã. E aí, nós estamos vivendo momentos difíceis, sim. Pessoas que perderam entes queridos. Sim, o coronavírus está matando pessoas. Isso é fato. Mas tem muita gente morrendo de medo. O medo fez a pessoa pegar coronavírus. E aí de vez em quando bate na nosso ouvido de pessoas que ficaram em casa, isso, ficaram em casa, né? Não quiseram sair para a rua, ter muitos contatos com muito nada, e pessoas que pegou coronavírus. Mas Deus continuou guardando, porque nenhum dos nossos faltou. Gente, fala amém, senão acho que está ruim. E nesse texto que nós vamos falar aqui de Ruth, todos conhecem a história de Noemi, uma história muito conhecida, mas eu vou tirar um recomeço daí, tá legal? E aí, a chave que vai virar a pregação está lá para o final, tá ok? E é 11h20. Então, deixa eu acelerar. Não vou nem estar lendo muito, não. Você está com sua Bíblia aí. No texto vai dizer, olha o que diz o primeiro versículo, só vou ler o primeiro aqui. E sucedeu que nos dias
em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, sua mulher e seus 2 filhos. Todos conhecemos a história. Mas o que eu quero trazer como contexto aqui é que esse texto aqui era para estar também escrito em Juízes. Porque se a gente for em Juízes capítulo 1 ou em Juízes capítulo 2, a gente vai pegar o finalzinho da história, que Josué já estava comandando o povo para a terra prometida. E aí a história de Josué, pegando o capítulo 1 de Juízes, vai dizer que Josué morreu. Ficaram sem líderes. Eu não vou ler, irmão, depois você pode ler em casa. Não vou ler muita coisa porque o tempo já foi. A gente precisa orar, passar o ano orando. Então, essa história passou a ter ênfase, aqui escrito em Ruth, por uma mulher estrangeira, que passou a se tornar a protagonista da história. Mas o texto vai dizer que em Juízes, o povo, nasce uma nova geração. No capítulo 2 de Juízes, a história vai dizer que nasce uma nova geração de homens, de mulheres, de uma nação. E nessa geração que nasce após Josué ter conduzido o povo, a Bíblia vai dizer que esta geração, pastor Fabrício, não tinha contato com Deus, ou não tinha comunhão com Deus. A geração que os antepassados deles, o Senhor tinha prometido aos seus antepassados, passaram a não conhecer aquilo que Deus havia prometido aos seus pais, ou aos seus avós, aos seus antepassados. E a Bíblia vai dizer que nessa situação, em Juízes 2, nascendo essa nova geração, diz que nasce uma geração que não tem comunhão com Deus. E toda vez que uma nação esquece o seu Deus, o Senhor, Ele vem e traz correção, castigo, correção. Aí chega para aqui em Ruth, a história começa a dizer no primeiro versículo: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam o povo, julgavam Israel, e aí Deus, que estava vendo que esta nação não estava tendo comunhão com Ele, então Deus faz o quê? Traz fome na terra, lá em Belém da Judéia. E quem estava lá? Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos. Então, a correção que Deus nos traz, entenda isso, não é para nos matar, mas a correção que Ele nos traz é para nos aproximarmos dEle. Deixa eu ir vendo aqui que eu fui anotando o que eu estou falando. Eu anotei assim, ó. Então, aqui em Ruth, Deus traz a fome para disciplinar o povo. E a disciplina é para preservar e não para perder. Quando você disciplina o seu filho,
É para quê, irmãos? Para preservá-lo, não para matá-lo. Esses dias a Antonella me pediu a chave, uma chave, aí eu dei um molho de chave para ela, e ela gosta de brincar com muitas coisas, ela está muito elétrica, né? E aí ela aprendeu também que tirar a tomada do ventilador e colocar, né? Fica ligando, desligando o ventilador e tal. Você fala 10 mil vezes, tira, não, Antonella, larga isso aí, até que você fala mais firme. Aí, na hora eu estava sentado no sofá e graças a Deus que eu percebi que ela pegou a chave e estava enfiando na tomada. Porque o dedinho dela, nessas tomadas novas, ela não toma choque, ela não vai tomar choque. Então eu deixo até enfiar o dedo lá, porque essas tomadas novas não tomam choque. Mas se ela enfiasse a chave, ela ia tomar um choque. E o choque de 110 é pior do que o 220. Porque o choque de 110, se demole, ele te segura lá, você fica agarrado lá. E se você tentar tirar a pessoa lá, você vai ficar agarrado junto. E se vier mais um tentar tirar, vai ficar agarrado junto. Então, num choque de 110, você tem que ir lá desligar o disjuntor. Para quem não sabia, estou dando essa informação. No choque de 220, você vai tomar uma pancada e ele vai te jogar para longe. Longe assim, entre aspas, mas você não vai ficar agarrado. E quando eu vi ela enfiando o dedo, Antonella! Não pode fazer isso! Aí eu fiquei nervoso, né? Porque eu fiquei com medo de tomar. Antonella, não pode fazer isso! E é muito engraçado que quando a gente... Deve ser assim com todos os filhos. E ela começou a chorar. E ela quis a chave, eu tomei a chave dela. Falei, não, você não vai ficar com a chave mais. E eu falei, não pode botar a chave aí, que você vai tomar um choque, vai fazer o dodói. E ela começou a chorar. Aí a tia Laninha quis ir lá pegar ela, né, tia Laninha? Não, eu falei, não, tia Laninha, deixa ela. Aí daqui a pouco, toda vez que eu brigo com a Antonella, ela vem para os meus braços. Ai, nossa. Ela vem e me abraça. É assim. Aí ela me abraça, aí começa a chorar no meu colo, aí eu começo a falar, não pode, neném, vai te machucar e tal, não sei o quê. Então, às vezes, a correção é para preservar. E Deus trouxe a fome para trazer um castigo, para preservar o povo, para que eles possam entender que eles precisam exaltar e adorar ao único Deus. E a Bíblia vai dizer em Juízes, então para finalizar Juízes, que o povo estava adorando outros deuses, levantando altares para outros deuses, querendo viver uma vida que eles quisessem, do jeito que eles querem viver. E quando você decide viver uma vida do jeito que você quer, e não é nos padrões do Senhor, Ele traz correção. Aí aqui em Ruth, acelerando aqui, Elimeleque pega a sua esposa, então pega os seus filhos, Malom e Quilion, e vai para Moabe. Chegando em Moabe, então sai da fome, então sai da correção do Senhor. Tem gente que quer fazer isso, pastor Fabrício. Vou mudar de lugar, vou mudar de cidade, isso aqui para sair da correção. Ah, irmão, Deus vai te encontrar lá. A Bíblia diz que se não for nas profundezas da terra, Ele te acha. Se for nas profundezas dos mares, Ele também te encontra. E se você por acaso quiser subir aos mais altos céus, Ele diz que de lá Ele te encontra e de lá Ele te derruba. Você não entendeu não, né? Tá bom. Não adianta fugir da correção de Deus. Isso que eu quero dizer. E aí, eles saem da onde havia fome, dificuldade, e vai para Moabe. E lá começa as coisas ficar legal. Fica legal, lá não tem fome, BBB acelerando o processo. Aí a Bíblia vai dizer que o marido morre. A correção continua. O marido da mulher morreu. E aí fica ela
e os seus 2 filhos. A Bíblia vai continuar dizendo que os seus filhos se casam com Ruth e com Orfa. E aí a Bíblia diz que os filhos da mulher faz o quê? Morre. Mas caramba, lá tinha fome. Aqui é onde eu vim que para ter paz e alegria, meu marido morre e os meus filhos morrem. Não adianta fugir da correção. E aí fica Noemi e as suas 2 noras. A Bíblia vai dizer que por volta de 10 anos em Moabe, aí começa a história do recomeço. Noemi decide recomeçar. Ela decide voltar. Deixa eu dizer uma chave para você aqui. Satanás está fazendo de tudo para você não recomeçar. Satanás está fazendo de tudo para você não recomeçar com o Senhor. Satanás está fazendo de tudo para você não recomeçar com seu marido, com a sua esposa. Satanás está doido para que você não volte aonde você parou. Por quê, queridos? Recomeçar, sim, é pior do que começar. Porque recomeçar, a Bíblia vai dizer, eu estou acelerando aqui, que quando elas voltam, então Noemi vai dizer lá, minhas filhas, vamos para a casa dos seus pais, né? Vai lá ficar, porque eu agora não tenho filhos mais, não vou entrar nesse detalhe, eu não tenho como te dar mais filhos, minhas filhas, vamos que eu vou voltar. Aí uma órfã volta para sua família, mas a Ruth diz, onde tu pousares, pousarei, aonde morreres eu morrerei, o seu Deus será o meu Deus, e eu vou estar contigo. Então, Ruth fica com Noemi. Aí em Ruth, já lá no capítulo 2, vai dizer que elas voltam para a terra de Belém. E Belém, na tipografia, é dizer casa de pão. Por que que elas voltaram? Porque elas descobriram que em Belém não estava tendo mais fome. E em Moabe estava ruim. Aonde elas tinham saído, a família inteira, saiu, pastor Fabrício, a família inteira para viver bem em Moabe. E agora volta Noemi com uma nora, sem um marido e sem seus 2 filhos. Aí, você vai pegar na Bíblia aí, que Noemi, quando começa a chegar próximo da cidade, as mulheres começaram a reconhecê-la. Dizer, é Noemi, acho que é Noemi. Olha, aí, para falar bem de nós é difícil, mas para falar mal... Olha lá, tá vendo? Tá voltando, olha lá, tá vendo? Foi para lá, achou que não sei o quê, agora tá tendo que voltar, né? Aí usa até aquelas expressões ruins, né? Tá com não sei o quê debaixo das pernas, não sei o quê, uns trem assim, né? Olha lá, tá voltando. Eu disse, olha só, e vem aí a Noemi, que foi embora com todo mundo, a gente ficou passando fome aqui, eles foram tudo para Moabe para ficar lá, passaram bem, agora não tem fome aqui, eles estão tudo voltando. Aí Noemi fala assim, não me chame mais por esse nome, o Senhor tem me provado, e agora, na minha angústia, eu me chamo como Mara, uma mulher amargurada. Noemi estava amargurada, mas ela lembrou que se ela voltasse ao recomeço, a sua história poderia ser mudada. Ninguém quer voltar, irmãos, muito difícil.
Você acha que para aquele filho, o filho pródigo, ter saído, aonde estava bem, gastou tudo, estava igual, maravilha. Quando ficou ruim, pastor Fabrício, né? Porque vai na mil maravilha. Estou feliz, não sei o que, lá. Aí começa a ficar ruim, vai ficar difícil. Às vezes começa a comer com porcos, chora, se desespera, fica ruim. Aí lembra de quem? Lembra dos pais. Papai, mamãe. E é isso que eu tenho algo também para dizer para vocês. Honrem os seus pais. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Porque se um dia você quiser zambetar por aí, quebrar a cara, talvez seus pais estarão lá para te receber de volta e para recomeçar. Noemi volta e aí começa a trabalhar nos campos. Aí eu quero ler alguns versículos do capítulo 2, que eu preciso trazer algumas chaves aqui. Deixa eu ver aqui. Então tinha Noemi um parente, né, um homem valente, poderoso e chamado Boaz. Deixa eu ir lendo aqui, só para eu pegar o versículo. Aí aqui o versículo, vamos no versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai então, minha filha. Foi. Depois chegou a apanhar espigas no campo após os segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E aí a história vai dizer que Boaz começa a ter aquela interação com Ruth. Mas o que eu acho interessante aqui na Bíblia, que a palavra vai dizer que as pessoas que trabalhavam para Boaz, elas colhiam as espigas. As pessoas, elas colhiam os feixes. Mas a Bíblia vai dizer que Ruth, ela não colhia, ela recolhia o que sobrava. Está te dizendo alguma coisa aí? Então vou te explicar. Às vezes, está cheio de gente na sua frente colhendo tudo o que você deixou para trás, que você era para estar junto. Você abandonou. Você era para estar colhendo junto as espigas e os feixes. Mas você andou por outros caminhos. Você fez tantas outras coisas. Deus te dá a oportunidade de recomeçar. Então a Bíblia está dizendo que você não colhe, você começa a recolher o que sobra. Recolher o que sobra. Aí Boaz acha graça em Ruth. Acabam descobrindo que são parentes. Eu estou só acelerando a história. E aí o nosso amigo Boaz faz o seguinte: Noemi e Ruth, elas não tiveram medo de recomeçar. E hoje aqui, eu quero dizer para você que ainda em 2020, ainda dá tempo de você recomeçar. Ainda dá tempo de talvez ficou para trás, de recolher o que ficou para trás. Mas mesmo assim, recolhendo, não ficará com fome. Mas há um segredo. Quem é o dono da plantação? Quem é o dono? Boaz. E o que o dono da plantação
diz para quem recomeça. O nosso dono da nossa plantação e nós, os ceifeiros, ele se chama Jesus Cristo. Enquanto aqueles, os seus trabalhadores, a Bíblia vai dizer que Boaz foi tão bom que disse assim, ó, fica aqui no meu campo, porque você pode estar em outros campos trabalhando, mas você pode ser molestada, você pode ser atacada por homens, e aqui você vai estar protegida, porque quem é o dono da horta lá, da plantação? Boaz. Aqui você vai estar protegida. E aí o dono diz, quando você, Ruth, começar a ter sede, você vai beber com eles. Ah, você não está entendendo não. Vou repetir. Quem vai recomeçar aqui? O tema é, eu vou recomeçar. Quem vai recomeçar aqui? Talvez você vai recomeçar o que você nunca começou, ou você vai recomeçar aquilo que você parou. Para quem recomeça, o dono está dizendo assim, ó. Tem gente na sua frente, não tem? Tem gente que está dizendo assim, é isso aí, pega só o resto, as sobras. O dono vai dizer para quem recomeça, a partir de hoje você também vai beber com eles. Vai dizer mais, o dono vai dizer para quem recomeça, a partir de hoje você também vai comer o que eles comem. Mas tem a chave aqui que eu quero trazer nos últimos versículos aqui. Lá no versículo 15, no capítulo 2, e o versículo 16, eu vou estar terminando aqui. No versículo 15, no versículo 16 do capítulo 2 de Ruth, vai dizer assim, e levantando-se ela, agora o que está escrito aí? A colher. Ué, mas antes era recolher. Está aí na sua Bíblia, tá? Antes era recolher. Agora, pastor Fabrício, a Bíblia está dizendo, partiu Ruth a colher. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor Jesus vai te inserir de volta no meio do povo. O Senhor Jesus vai te fazer voltar a estar com quem come, com quem bebe. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que ficou para trás, o Senhor vai te colocar de novo na boa empresa. O Senhor vai te dar de novo as coisas que você perdeu. O Senhor vai te dar tudo novo, porque quem é o dono é Ele. O ano de 2021, para quem decidir recomeçar, Ele vai tirar, Ele vai deixar de, você vai deixar de recolher para voltar a colher. Eu vou plantar, eu vou colher. E aí diz, e ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai colher, e não a censureis. Versículo 16. Agora aqui está o segredo para quem talvez está olhando para você e está já pensando, ah, ele não vai recomeçar, ela não vai recomeçar, ah, eles não vão não, pode ter certeza. Aí vai dizer aqui, e deixai cair alguns punhados, e não deixais os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Eu quero fechar aqui com um segredo. O louvor pode subir. Sabe o que esse versículo está dizendo para mim e para você hoje? Para quem recomeça, diz o seguinte: imagina comigo. Pode se colocar de pé você aí para a gente vai cantar, a gente vai adorar e a gente vai te dar a oportunidade. Quem quer? Evangelista Samuel, raciocina comigo. Olhem para mim, para você entender agora a chave final dessa mensagem. A Bíblia vai dizer
para deixar a colher, agora não recolher. Mas lembra que existiam pessoas na frente colhendo e Ruth estava atrás, pastor Fabrício. Só que ele diz assim para os seus servos: quando vocês colherem, colocando-se, a gente colhe e coloca em cestos, colocando os feixes, as espigas de milho na cesta, nos cestos. E aí ele disse assim, o que é que diz? Deixai cair. Aí sabe o que quer dizer? Imagina, não, vem cá Wallace, vem cá o Samuel, vem cá vocês dois. O Wallace vai na frente, vem cá, chega para cá. Vem você também, vira para lá. Você, Wallace, para que a gente entenda, você vai colher, ok? Você vai colhendo. Você vai pegar e colocar num cesto. Mas só que você vai fazer o quê? O cesto está cheio. Aí você vai pegar assim, vai sacudir e vai cair. Está lá, então, e aqui eu estou fazendo papel de Ruth. Está lá o povo colhendo na frente, vai Wallace, colhendo. E está o varão aqui colhendo e botando no cesto. Bota o cesto em cima da cabeça, varão. E de repente ele começa a sacudir porque está cheio. Começa a sacudir, começa a cair. E eu, Ruth, venho atrás pegando tudo que está caindo. Eu parei de cortar. Eu parei de ter esforço físico. E agora, por causa do dono, eu começo a colher, porque ele diz assim, ó, sacode o cesto. Sacode o cesto. Tem gente andando na sua frente? Tem gente ficando, você está vendo que tá, e você está ficando para trás? O que o dono vai dizer para mim e para você hoje? Quem está na frente, sacode o cesto, porque o que está vindo atrás também vai colher. Sacode o cesto, sacode o cesto, sacode o cesto, porque quem está vindo atrás vai colher também, vai comer. Sacode os cestos, sacode os cestos e vai cair. Engraçado que existe uma canção que diz: a semente caída no chão. Sabe para quem recomeça? O Senhor, que é o dono, não vai te deixar desamparado. Ele vai dizer até para os que estão na sua frente, dizer, ó, sacode o cesto, porque tem gente atrás que eu quero abençoar também, que não vai passar necessidade, não vai passar fome, não vai passar desespero, não vai passar as coisas. Aí eu encerro aqui, ó. Sabe aqueles que estão te acusando, dizendo que você não vai recomeçar? Sabe aqueles que estão te apontando, dizendo assim, ó, ele voltando, ela voltando, ele de novo, ela de novo. Nossa, olha só, pastor Fabrício, olha, eu tô aqui tanto tempo, agora ele tá de novo, ela tá de novo. Mas eles ficaram para trás, eles foram embora, eles abandonaram a gente. Ah não, e agora? Aí não, o pessoal do louvor tá aqui cantando, a gente tá ralando, pastor. Aí o dono da vinha tá falando, o dono tá dizendo assim, ó, sacode o cesto, vai, sacode o cesto. Quem vem atrás vai começar a colher aquilo que vocês hoje plantaram. Aí o que quer dizer isso para mim e para você? Deus vai fazer com aqueles que estão te apontando, dizendo que você não vai conseguir. Ele vai fazer você sacudir o cesto. Ele sacudir o cesto para você colher. Eu não sei se você entrou aqui hoje precisando recomeçar. Ainda não entrou 2021, mas dá tempo de recomeçar. Dá tempo de você dizer, Senhor, quero recomeçar. E os que estão na tua frente
vão ter que sacudir os cestos, e vai cair espiga de milho e feixe, e você vai colher.